Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Evangelho em Espírito e Verdade. Estamos aqui no ar, ao vivo, para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho e os ensinos morais de Jesus, sem polêmicas, sem ideias pessoais, porque estamos todos aqui para aprender, para compreendermos com a doutrina espírita melhor o Evangelho, sua aplicação e suas consequências na nossa vida. Seja então bem-vindo e você pode participar enviando a sua mensagem, sua pergunta, que nós teremos o maior prazer aqui em recepcionar. Nosso programa tem 4 blocos: o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo das cartas de Paulo de Tarso, perguntas e respostas com a sua participação e a palavra de Herculano Pires sobre as lições do Evangelho. Vamos, então, dar início ao conteúdo de mais esta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Neste primeiro bloco, nós vamos dar continuidade ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos colocar já o slide aqui. Você já está vendo que nós estamos acompanhando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que tem por título Honra a teu pai e a tua mãe. E hoje nós vamos dar início ao estudo do seu item 9, que é texto escrito pelo Espírito Santo Agostinho, com o tema A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É um texto grande, profundo, e que nós vamos estudar metodicamente, porque é um grande texto sobre educação que Santo Agostinho nos traz. Portanto, hoje é a primeira parte desse estudo, onde nós vamos destacar o início da mensagem de Santo Agostinho, mais especificamente os seus 2 primeiros parágrafos. Vamos, então, colocar na tela o primeiro parágrafo, aí está, vamos ampliar para que nós possamos acompanhar a leitura. Inicia, então, o seu texto nos dizendo Santo Agostinho: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseja esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senda: a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias.
não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Muito bem. Santo Agostinho inicia o seu texto falando da nossa desencarnação, do nosso retorno ao mundo espiritual, lembrando que levaremos para o depois da morte os nossos vícios, as nossas paixões, mas também as nossas virtudes, as nossas boas qualidades morais. E ele lembra que muitos dentre nós desencarnamos carregando conosco mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, o que nos leva a tormentos muito sérios e profundos no mundo espiritual, inclusive engendrando processos de obsessão contra aquele com o qual estamos ressentidos por este ou por aquele motivo. Mas é chegada a hora de iniciar o processo reencarnatório. E nesse processo, os laços espirituais que temos com os outros comandam. E aí, nós teremos que encarar desafetos na próxima encarnação. E isso é um problema muito sério. Por quê? Porque encarar isso não é nada fácil. E se no mundo espiritual esse espírito de nós conseguir ter pelo menos flashes dessa continuidade da vida, do processo da reencarnação, é possível, então, que venha o arrependimento, que o espírito tome boas resoluções. E aí, então, ele poderá controlar as suas paixões e, nessas boas resoluções, compreender que somente através da caridade ele poderá, de fato, se melhorar. Desculpem. Ele poderá, através da caridade, dar um passo à frente. Mas ele terá uma luta íntima. Como praticar a caridade sem esquecer, sem superar as ofensas, sem perdoar aquele que ele considera que lhe feriu. Então, esse é um problema para o espírito, e problema muito sério. Por isso, precisamos nos trabalhar enquanto estamos aqui na Terra, para não nos sentirmos ofendidos, para não carregarmos conosco mágoa, ressentimento. Temos que nos trabalhar muito em relação a isso. Mas Santo Agostinho vai dar continuidade aqui ao texto. Esse que está na tela é o primeiro parágrafo. Nós vamos destacar agora no próximo slide o segundo parágrafo desse texto maravilhoso de Santo Agostinho. Vamos então colocá-lo aqui na tela, vamos ampliar. Ele então nos diz: é então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram a terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmos, mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se preparara na família daquele que ele detestou e pede
aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a Terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. Santo Agostinho está aqui descrevendo o quadro espiritual daquele que desencarnou carregando consigo mágoa, ressentimento, ódio e desejo de vingança. Ele é convocado à próxima reencarnação e terá que encarar os seus desafetos, os seus algozes da última encarnação. Num primeiro momento, virá a revolta, o recuo, o não querer, na próxima encarnação, juntar-se àquele que ele considera seu inimigo. Entretanto, ele está abalado, está mexido, porque ele sabe que precisa sair disso. Ele sabe da necessidade do perdão, da necessidade do amor e da caridade. Então, tudo vai depender agora da sua maior ou menor força de vontade para superar essa hesitação, superar essa mágoa, esse ressentimento e tomar, então, essa decisão de enfrentar essa situação na próxima encarnação. Para isso, Deus, na sua bondade, na sua justiça, dá tempo a esse espírito e o tempo que ele necessitar para realizar novos aprendizados, para pensar com profundidade, aprender a orar, até que, finalmente, ele tome a coragem moral de fazer esse enfrentamento e solicitar a sua reencarnação. E aí ele vem. Vem, mas no seio da família que o abriga, ele agora está com aqueles que lá no passado ele se estranhou com eles. Talvez odeie, talvez tenha feito o mal a eles, ou tenha recebido o mal deles. E agora, o que vai acontecer? Santo Agostinho nos lembra que isso vai depender da maior ou menor persistência desse espírito nas suas boas resoluções, ou seja, na sua resolução de perdoar, de tentar amar, de promover, então, a caridade, superando o passado e iniciando a reparação dele, para que possa brilhar a felicidade no futuro. Vai ser fácil? Claro que não. É um grande desafio para esse espírito. E aí, então, entra o contexto família, missão dos pais, a questão da educação. Mas essa conversa é para a próxima semana. Próxima edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, quando daremos continuidade a este estudo do item 9 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com a mensagem do Espírito Santo Agostinho sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Você já está, então, convidado a estar conosco para continuarmos esse estudo semana que vem, não esqueça, quinta-feira, às 5 da tarde. Agora, então, nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo das cartas de Paulo de Tarso, esse grande representante do Evangelho no primeiro século do cristianismo.
da primeira epístola ou carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. E estamos realizando esse estudo tendo também por base a palavra do benfeitor espiritual Emmanuel, através do médium Chico Xavier, porque ele nos deu uma coleção de textos falando sobre versículos das cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos justamente acompanhando isso. Onde estão esses textos, esses estudos de Emmanuel? Em várias obras, mas principalmente naquela famosa coleção Fonte Viva, que é constituída dos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, que acabou dando nome à coleção. Mas temos que juntar outros dois livros, Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna. Hoje, nós estamos dando continuidade à primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, ou seja, a comunidade cristã da cidade de Corinto, na Grécia. Aliás, essa comunidade foi fundada pelo próprio Paulo de Tarso. E estamos destacando hoje o versículo 21 do capítulo 4. Está aí na tela. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vamos, então, entender esta fala de Paulo de Tarso com o nosso Emmanuel. E o texto do Emmanuel está publicado no livro Pão Nosso e compõe o capítulo 152. Eu estou aqui com um exemplar antigo, ainda no formato bolso, desse livro, Pão Nosso, publicação da Federação Espírita Brasileira. Então, temos o capítulo 152, que Emmanuel intitulou também com uma pergunta. Então, o versículo de Paulo de Tarso é uma pergunta, e ele, então, também elaborou uma pergunta para encabeçar o seu texto. Então, Emmanuel nos pergunta, de que modo? E ele mesmo, então, vai responder. E você vai me permitir fazer aqui a leitura do texto, que é um texto objetivo, claro e curto. Diz Emmanuel, por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é a demonstração dessa verdade inconteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar, cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre sem intermediários, exclamando de igual modo, que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Muito bem, Emmanuel está aqui nos lembrando que, de fato, muitas vezes Paulo de Tarso foi veemente nas suas cartas. Mas
Ele fazia isso para que aquelas comunidades cristãs, ainda muito incipientes, não se perdessem do evangelho, não se deixassem levar por influências outras, por exemplo, do paganismo, do judaísmo, ou da filosofia grega, muito sofista. E Corinto era uma cidade grega. Por isso, então, recebendo as informações do que estava acontecendo lá na comunidade de Corinto, e ele, que estava disposto a fazer uma nova visita, ele pergunta àqueles companheiros e companheiras que abraçavam o evangelho: quando eu for até Corinto para lhes visitar, eu deverei ir para ademoestá-los, para cobrá-los um retorno ao evangelho, ou eu irei para ser recebido com fraternidade, vendo as boas obras que vocês estão realizando com todo entendimento entre vocês? Essa é a pergunta de Paulo de Tarso, que ele fez naquela época aos coríntios, mas que nós podemos fazer para a nossa época, para nós mesmos, trabalhadores da seara espírita, nós que também abraçamos o evangelho. Como estamos no movimento espírita? Como estamos no centro espírita? Nós estamos trabalhando pela fraternidade e solidariedade? Ou estamos em guerra de interpretações, de achismos, deixando que o nosso individualismo egoísta tome conta? E se Jesus houvesse de estar conosco, que indagação ele nos faria? Porque o Evangelho nos pede o perdão das ofensas, o amor ao próximo, o fazer ao outro somente o que desejamos, o que o outro nos faça. O Evangelho nos solicita devolver o mal sempre com o bem. E então, como estamos? Isso coletivamente no centro espírita, mas individualmente. Nós estamos trabalhando para darmos o verdadeiro testemunho de cristãos que dizemos que somos. Nós conseguimos levar harmonia aos nossos familiares. Nós, de fato, conseguimos compreender, tolerar, ter paciência. Nós sabemos construir em conjunto. Ou quando alguém bate a nossa porta, nós sabemos abrir mão de nós mesmos para amparar aquele que está em necessidade, seja necessidade material, seja necessidade moral. Essas perguntas são muito importantes. E é o que Paulo de Tarso estava provocando aos cristãos de Corinto. Chegaram notícias alarmantes de discussões, dissensões entre aqueles que formavam aquela comunidade na cidade de Corinto. E Paulo está lembrando: vocês se uniram, se juntaram para estudar o Evangelho e representá-lo. Ora, o Evangelho é mansuetude, o Evangelho é humildade, o Evangelho é serviço no bem, o Evangelho é cooperação. Eu tenho que ir até vocês para puxar a orelha de vocês, para ter que relembrá-los dessas lições, e que Jesus, nosso mestre, ele nos disse, deixou isso muito bem claro, que seus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem.
notícias que estão chegando é que está faltando amor entre vocês. E aí, então, esse contexto da época, nós temos que trazer para o hoje. Será que está faltando amor entre nós, no centro espírita? Será que está faltando amor entre nós, no movimento espírita? Nós estamos com um espírito de cooperação, de solidariedade, de fraternidade? Ou estamos com espírito belicoso de defender ideias próprias? Temos que tomar muito cuidado com isso, porque Jesus nunca nos abandonou, jamais irá nos abandonar, mas está sempre enviando os seus missionários para que eles nos relembrem as sublimes lições do Evangelho. E aí estão os espíritos, através da gloriosa mediunidade, falando conosco desde a metade do século XIX, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, numa literatura esplendorosa, nos relembrando as lições do Evangelho, à luz da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução. O que estamos esperando para mergulhar no amor e na caridade, no perdão e no bem? Porque somente assim haveremos de nos melhorar e melhorar a humanidade, dando um passo significativo para a nossa evolução. Meditemos sobre tudo isso, façamos profundas reflexões, lembrando então que o versículo 21 do capítulo 4 da carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, da sua primeira carta, porque nós temos a segunda, esse versículo está comentado por Emmanuel no livro Pão Nosso, publicação da FEB Editora, ou seja, a editora da Federação Espírita Brasileira. E o comentário de Emmanuel compõe o capítulo 152. Não nos desviemos das lições do Evangelho. Deixemos que o amor vibre em nós. Permitamos que o Espiritismo, que revive as lições do Evangelho, nos transforme. Não somos nós que temos que transformar o Espiritismo, acomodá-lo a nós. Somos nós que temos que nos transformar diante das lições imortais que o Espiritismo nos traz. Paulo de Tarso vai continuar a falar com os coríntios através da sua carta. E, portanto, no próximo programa, nós vamos dar continuidade ainda a essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, nós temos ainda muito estudo pela frente e estamos aqui deixando o convite a você para nos acompanhar nessa jornada de compreender as lições do Evangelho através do nosso Paulo de Tarso e do nosso Emmanuel, que muito escreveu a respeito através do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Fique ligado, nós estaremos juntos continuando este estudo das cartas de Paulo de Tarso no próximo programa, semana que vem. Mas agora, nós vamos àquela parte que depende de você. Depende da sua participação no nosso programa. Quando você envia um comentário, faz uma pergunta para que nós possamos, então, estudar em conjunto, juntos, e assim aprendermos cada vez mais. Pois bem, chegou a hora das nossas perguntas
e respostas. Estamos trazendo aqui 2 perguntas que foram enviadas ao programa. Vamos à primeira, vamos colocá-la aqui na tela. Ela foi enviada pelo João Rodrigo, que é da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, nós estamos fazendo a transmissão diretamente da cidade do Rio de Janeiro. Nosso João Rodrigo pergunta: por que o Espiritismo é considerado como cristianismo redivivo, afirmando-se ser a terceira revelação divina? Excelente pergunta, João Rodrigo, muito boa pergunta. Saiba, inclusive, que na atualidade isso não é pacífico dentro do movimento espírita, porque há os que contradizem essa afirmativa. Mas vamos aqui fazer ponderações com base nos espíritos superiores e Allan Kardec, que encontramos nas obras da chamada codificação espírita. Só para relembrar aqui, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E podemos também colocar aqui o que é o Espiritismo e a coleção da Revista Espírita. Primeira coisa que nós aprendemos já em O Livro dos Espíritos é que o Espiritismo tem como uma de suas bases os ensinos morais de Jesus. Portanto, o Evangelho. E é por isso que Allan Kardec classifica o Espiritismo. Sim, o Espiritismo está no rol das doutrinas cristãs, porque tem por base o Evangelho, considerando Jesus como o Espírito mais perfeito que já esteve presente aqui na Terra, sendo ele, então, o nosso guia e modelo. Essa informação está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Depois, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trabalha o que ele classificou como as 3 revelações de ordem divina para os seres humanos: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés seria o grande primeiro revelador ao nos entregar os 10 mandamentos. Na sequência, nós temos Jesus, que veio nos trazer a lei de amor, e aí o Espiritismo, que veio reviver na sua pureza, na sua amplitude e profundidade, os ensinos do Evangelho. Por isso, então, o Espiritismo é considerado cristianismo redivivo. Então, vamos lá? O Espiritismo é uma doutrina cristã. Portanto, o Espiritismo faz parte do cristianismo, assim como o catolicismo, o protestantismo, o ortodoxismo, ou seja, as diversas igrejas que vão surgindo ao longo do tempo como representantes do cristianismo. O Espiritismo é uma dessas doutrinas, surgida, então, na metade do século XIX. Mas não se confunde com essas outras doutrinas, porque o Espiritismo tem os seus próprios princípios, o seu próprio edifício doutrinário. Então, sim, João Rodrigo, nós consideramos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque o Espiritismo vai na essência do Evangelho, ou seja, os ensinos morais de Jesus, considerando Jesus como mestre e representante direto de Deus aqui na Terra. Por isso, então, que na literatura espírita nós temos essa colocação
do Espiritismo ser o cristianismo redivivo, do Espiritismo ser a terceira revelação. Isso já com base no ensino dos espíritos superiores e nos textos do próprio Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Mas lembrando, isso não pode ser simplesmente da boca para fora, só um tema de estudo. Deve ser realmente com bastante fé e muito amor. E é esse o entendimento que nós temos e que precisamos, todos nós, ter para que consigamos efetivamente colocar o Espiritismo em prática, nos transformando moral e espiritualmente. Vamos então agora à segunda pergunta, vamos ampliar aqui o slide, que vem também da cidade do Rio de Janeiro, desta feita pela Cristiane Loureiro. Ela pergunta: como entender que depois de 2000 anos ainda não conseguimos colocar em prática o Evangelho? Cristiane, essa sua pergunta é profunda. E para responder, nós precisamos entender a história da cultura humana. E os espíritos superiores são muito claros nas obras da codificação espírita. Nós não conseguimos colocar ainda em prática, de forma mais plena, o Evangelho por causa do egoísmo que teimamos em cultivar. E é o egoísmo o responsável por todas as deturpações históricas feitas no Evangelho. É o egoísmo que engendrou teologias, rituais, paramentos e assim por diante. Foi o egoísmo que nos levou às cruzadas santas ou guerras santas, em nome de Jesus, que é a mansuetude e humildade em pessoa, e que sempre condenou toda e qualquer violência. Por isso que o cristão jamais pode justificar uma guerra, por exemplo. E nós espíritas, igualmente, porque também somos cristãos. Então, encastelados no egoísmo, viemos criando interpretações, adaptando o evangelho aos nossos interesses, tanto individuais como de grupos. E isso foi se enraizando na cultura dos mais diversos povos. Lembrando que a Igreja Católica, surgida no ano 325, dominou completamente o mundo ocidental até por volta dos anos 1500, quando, através principalmente de Lutero, vai surgir a Igreja Protestante ou Igreja Reformada. Portanto, nós temos aí, aproximadamente, 1.200 anos de domínio do catolicismo, que é uma interpretação do cristianismo, sobre o mundo ocidental, o mundo europeu e depois os outros mundos, como, por exemplo, o mundo americano, que foi descoberto e povoado pelos europeus. E não se podia pensar fora da teologia católica, daquilo que os padres ensinavam. Porque se pensasse diferente, seria heresia.
e poderíamos ser condenados à morte. Poderíamos passar por torturas para abjurar o nosso pensamento. Portanto, isso se enraizou, se cristalizou no pensamento humano ocidental, na sua cultura. Isso só começou a cair através do Renascimento, com a reencarnação de espíritos voltados à filosofia e à ciência, que paulatinamente começaram a questionar esse domínio do pensamento humano pelo catolicismo, e até que surgem os reformistas. E aí nós vamos ter as diversas igrejas protestantes, que aqui no Brasil são conhecidas como igrejas evangélicas. Mas essa reforma não foi isenta de muitos problemas, inclusive guerras entre católicos e protestantes. Até que surge o Espiritismo, na metade do século XIX, para apaziguar tudo. E através da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicação dos espíritos, da lei de evolução, trazendo Deus novamente como Pai. Aí o Espiritismo vai equilibrando isso e abrindo novos horizontes. É por tudo isso, Cristiane, que nós não conseguimos ainda colocar em prática o Evangelho. O egoísmo, aliado ao orgulho, nos tem impedido. Mas se escolhermos o caminho da dor, é a própria dor que, com o tempo, nos fará ir para o amor. Porque chegará a hora em que não aguentaremos mais essa individualidade egoísta e orgulhosa que vem nos regendo até os dias atuais. E teremos que ceder à verdade, à realidade. Vai levar tempo, não resta dúvida. Mas, como nos lembra Allan Kardec, se começarmos a nos aplicar na educação moral nossa e das novas gerações, nós conseguiremos alavancar esse nosso progresso, fazendo do Evangelho o nosso roteiro de vida. Muito bem, respondemos então 2 perguntas e estamos aqui convidando a você para enviar a sua pergunta. Não fique com uma dúvida guardada. Participe do nosso programa e assim vamos aprendendo em conjunto. Bem, estamos chegando agora na hora do nosso 4º e último bloco. E nesse bloco, nós cedemos a palavra ao José Herculano Pires, estudioso do Espiritismo, escritor, jornalista, filósofo, professor universitário, grande defensor da educação à luz do Espiritismo. E entre os anos de 1970 e 1974, ele transmitiu o programa No Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher de São Paulo, capital. E ele sempre encerrava o programa com um comentário acerca de uma passagem do Evangelho. Os áudios foram resgatados e nós estamos trazendo-os aqui no nosso programa. Portanto, é agora a hora do nosso Herculano. Herculano Pires, o áudio é original. Se o áudio estiver um pouco baixo, você regule aí para ouvi-lo da melhor maneira possível. Passando então a palavra ao nosso José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade. Não se apegue à letra que mata. Procure o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em João, no capítulo 18, o seguinte:
Pilatos interroga a Jesus. Pilatos tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes tu isso por ti mesmo, ou foram outros os que to disseram de mim? Replicou Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te nas minhas mãos. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos pelejariam para não ser eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Este trecho do Evangelho de João nos dá uma visão do reino de Deus que Jesus trazia para estabelecer na terra como algo que não podia ser implantado imediatamente. Nós vemos Jesus responder a Pilatos que o seu reino não era deste mundo. Pois se o fosse, os seus discípulos, os seus seguidores, teriam lutado para defendê-lo contra as forças romanas que o prenderam e também contra as forças judaicas que procuravam levá-lo à condenação e que o entregavam, como vimos, nas mãos dos romanos. Mas, quando Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, poderia dar a impressão de que, passando pela terra, ele apenas procurava arrebatar os homens para o reino de Deus nas alturas do céu. Entretanto, logo em seguida, vem aquela frase: o meu reino agora não é deste mundo. Há outras traduções do Evangelho que dizem: o meu reino ainda não é deste mundo. Vinícius, o nosso conhecido e saudoso Pedro de Camargo, que especializou-se muito no trato do Evangelho, ele costumava acentuar isto nas suas pregações, que Jesus afirmara que o seu reino ainda não era deste mundo, porque ele o será. Jesus implantou o reino de Deus na terra desde o momento em que iniciou aqui as suas pregações. Ele o lançou no coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos, de todos aqueles que quiseram ouvi-lo e segui-lo. Entretanto, esse reino, como ele mesmo ensinou nas suas parábolas, foi plantado no coração do homem como uma semente, foi semeado na terra para nascer no futuro, através das gerações sucessivas, das reencarnações contínuas, porque passam as criaturas, então a humanidade se melhora, se transforma, e nos corações redivivos dos espíritos que se reencarnam na terra, o reino de Deus brota para o futuro, cresce e um dia brilhará na terra. Podemos dizer que a função do Espiritismo neste momento no mundo é facilitar e incentivar esse desenvolvimento do reino de Deus e, portanto, do reino de Jesus entre nós na terra. Então, a palavra de José Herculano Pires, recordando para nós, do Evangelho de João, o diálogo que Pilatos tem com Jesus, e onde Jesus informa que o reino dele ainda, não, ou por agora, não é deste mundo. E o Herculano Pires nos lembrando que o Espiritismo tem essa missão de implantar o reino do Evangelho aqui na Terra, o reino do amor acima de tudo. Semana que vem, próxima edição do nosso programa, nós teremos mais uma palavra de José Herculano Pires sobre o Evangelho, sempre estudado à luz dos ensinos da doutrina espírita. Com isso, nós estamos chegando ao final do nosso programa, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, através da Web Rádio Cristo Consolador. Mas se você não pode nos acompanhar ao vivo, não tem problema, porque você pode assistir o vídeo do programa a qualquer tempo, em qualquer hora. Para isso, você vai acessar o YouTube. E no YouTube você tem dois caminhos. O canal da Web Rádio
Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. Nesses 2 canais, você vai encontrar a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. E poderá escolher o programa que você quer assistir ou reassistir. YouTube é fantástico, né? Com a internet para isso. Ou seja, os vídeos do programa continuam no ar para serem assistidos. Mas eu espero que você possa aí nos acompanhar ao vivo, mas se não puder, tudo bem. E não esqueça, não fique com dúvida. Pergunte. Nós estamos aqui para aprender juntos. E deixando, então, a você o convite para semana que vem, 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, mais o Evangelho em Espírito e Verdade. Um grande abraço a você, paz no seu coração e até o nosso próximo encontro.